Eu não ia postar vídeo sobre Snow até sair algo novo, finalmente isso aconteceu. Porém, se você já viu a nova notícia da continuação de Game of Thrones das outras novas séries, saiba que muito provavelmente o que você viu é mentira, não é real. O que tá acontecendo, né? Cancelaram as novas séries? Snow foi cancelada? Então, saiu uma informação oficial do andamento das novas séries. Pra quem não sabe, tem vários projetos de Game of Thrones em desenvolvimento, vários roteiros, só que a notícia nova tá criando uma narrativa distorcida e Snow foi envolvida nessa narrativa. Snow ganhou foco porque é a série de continuação, né? Então, dos projetos em andamento, Snow é a principal. Se colocarem o nome dela em qualquer headline, notícia, vai ter mais repercussão. Mas o que realmente aconteceu foi isso aqui. Em primeiro lugar, a próxima nova série de Game of Thrones, além da House of the Dragon, será Dunk and Egg, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Finalmente essa história tão famosa foi aprovada, ela vai ser adaptada. A série vai ser filmada ano que vem. Daí, por conta disso, o Casey Bloys, que é chefe de conteúdo da HBO e HBO Max, deu uma entrevista falando que hoje, nesse momento, a HBO não tá com mais nenhuma outra série de Game of Thrones pronta pra filmar. Tem vários roteiros em desenvolvimento, várias ideias de série, tem a do Jon Snow, tem a série da Nymeria e os 10.000 navios, tem a série do Corlys, mas por enquanto, nenhuma dessas ganhou aprovação e o que eles vão filmar primeiro é Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu até esperei um pouco pra postar esse vídeo, ver se surgia algo novo, e olha só, teve. Nesse meio tempo aconteceu uma live onde o George Martin simplesmente revelou que tem 8 séries novas de Game of Thrones em desenvolvimento. 8. Ou seja, diferente do que está sendo muito falado por aí, e eu já vou contar porque a falsa notícia se espalhou até para quem não viu, né? Mas diferente do que foi dito, Snow não foi cancelada, a série do Jon Snow não foi arquivada, não tem nada em relação a isso, nada, e nenhuma outra série de Game of Thrones foi cancelada. Pelo contrário, né? Tem quase 10 séries sendo criadas fora Dunk and Egg, que vai filmar em 2024 e provavelmente lançar em 2025 se nada sair do planejado. A verdadeira informação é que a curto prazo, ou seja, nesse momento, a HBO não se vê aprovando uma nova série de Game of Thrones, afinal, eles acabaram de dar seguimento a Cavaleiro dos Sete Reinos. O chefe da HBO ainda deu ênfase para os roteiros que a HBO tem na mesa. Ele falou que eles estão trabalhando sim em cada um deles e a melhor ideia, né? Obviamente ganha prioridade na aprovação. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que teremos séries de Game of Thrones simultâneas. Cavaleiro dos Sete Reinos filma ano que vem e 2025 deve lançar, então a gente vai ter Casa do Dragão e Cavaleiro dos Sete Reinos no ar juntas. E mesmo que Dunk and Egg demore muito filmando e, sei lá, lance em 2026, em 2026 a House of the Dragon ainda tá no ar, então teremos no mínimo 2 séries simultâneas de Game of Thrones garantido. A única coisa que vai criar o espaçamento, né, é intercalar o ano. Por exemplo, 2025 tem Cavaleiro dos Sete Reinos, 2026 tem House of the Dragon. Daí 2027 não vai ter a House porque vai estar filmando, né? Mas vai ter o Cavaleiro dos Sete Reinos. Vai ser mais ou menos assim e fora as novas séries que vão aprovar até lá. Isso é bom demais porque a gente não ficaria mais sem série de GOT. Todo ano teria algum conteúdo. Agora, de onde veio esse negócio que Snow foi cancelado ou vai ser cancelado? Porque foi isso que até site famoso e confiável aqui no Brasil publicou e divulgou. Só que a fonte que está sendo usada para validar essa notícia de cancelamento não é a fonte verdadeira, porque não é a matéria original. Parece confuso, mas não é. Olha o que aconteceu. A matéria original que tem a entrevista sobre as novas séries de Game of Thrones é do site The Wrap. Ele é um veículo de mídia que cobre entretenimento e a matéria, a entrevista feita por eles foi postada no dia 2 de novembro. Na página da notícia do The Wrap não tem nada falando especificamente sobre Snow. Nada. Tem a entrevista do Casey Bloys, onde ele conta, né, que a HBO ainda não aprovou nenhuma série a não ser Cavaleiro dos Sete Reinos, mas série do Jon Snow nem é citada porque ela não é o foco. Ou seja, essa chamada toda de Snow tá longe de ser aprovada veio de outro site chamado TV Line. No dia 6 de novembro, eles postaram essa matéria aqui, falando que Snow, a série do Jon, não vai acontecer nem tão cedo. Só que essa matéria do TV Line não é uma informação nova que conseguiram depois da entrevista postada no dia 2 pelo site da Wrap. Não, essa matéria do TV Line é uma matéria feita em cima da original, mas com outro título mencionando Snow, o nome da continuação de Game of Thrones.
A partir daí que as pessoas começaram a pensar que Snow foi cancelada ou vai ser cancelada, afinal a headline da matéria fala sobre Snow não acontecer. Provavelmente, o redator do TV Line viu e leu a matéria do The Wrap, a original, revelando que por enquanto só Cavaleiro dos Sete Reinos foi aprovada, ou seja, isso é uma brecha para falar que Snow não tá perto de acontecer, afinal o Casey Bloys disse que por enquanto nenhuma série nova foi aprovada, então o cara do TV Line pegou isso que o Casey falou, interpretou que Snow também não vai ser aprovada nem tão cedo. O cara foi bem esperto fazendo isso e então ele replicou a notícia no TV Line com um título bem mais chamativo do que o título da matéria original. O que não tá errado, porque a headline dele não tá mentindo. A galera que acabou repassando sem saber, pensando que o título foi uma frase dita pelo Casey Bloys, sendo que não. O Casey não falou que Snow tá longe de acontecer. Isso não é uma informação. É o título que o redator botou. O mais engraçado é que a notícia do TV Line acabou sendo mais divulgada do que a original. As páginas aqui no Brasil botaram o TV Line como fonte e usaram o título como informação, sendo que o The Wrap que é a fonte, a matéria é deles. Bom, dito isso tudo, vamos ao que importa. Quais são as histórias que a HBO tem em desenvolvimento, mas que ainda não filmou? Continuação de Game of Thrones, Snow, a série do Corlys Velaryon chamada de Nine Voyages, a da Nymeria e os 10.000 navios, a conquista do Aegon Targaryen com as irmãs Rhaenys e Visenya, e aí você inclui várias séries animadas de Game of Thrones, séries que a HBO não vai fazer em live action, ou seja, com atores reais, e sim em formato animado, desenho. Essas aí devem ser várias histórias diferentes, um monte, e ainda tem mais série nessa lista, porque o Martin falou que são 8. Olha, todas essas que eu mencionei estão em estágio inicial e a qualquer momento elas podem ser canceladas ou ganhar permissão para filmar. Agora, cancelamento mesmo só tem 2. As únicas séries de Game of Thrones que foram canceladas são a Blood Moon, que contaria a história do Rei da Noite, Casa Stark, e a Baixada das Pulgas, a série que se passaria no bairro de Porto Real. Essas estão canceladas oficialmente faz tempo. Logicamente, ninguém é bobo, Se Snow tá demorando tanto assim para aprovar, é porque alguma coisa está acontecendo. Uma das possibilidades é que, nos últimos meses, o Kit Harington tá fazendo um filme. Ele tá filmando esse projeto tem tempo, então, obviamente, ele tá mega ocupado. Aliás, quase todo dia ele tá em evento. Direto eu vejo foto dele filmando. Essa pode ser uma das razões para Snow não ter sido aprovada ainda. A ideia da série é do Kit Harington, então ele é produtor executivo, ele tem que estar envolvido, mas nesse momento ele está ocupado com o filme. E um detalhe que pode não ser nada, mas é fato, eu vi muita gente comentando, é que o Kit Harington tá deixando o cabelo crescer mais uma vez. Há não muito tempo ele estava com o cabelo bem curto, assim que Game of Thrones acabou na verdade, o Kit Harington já cortou o cabelo porque provavelmente ele não aguentava mais usar cabelo longo por conta da série, e ele cortou assim por um bom tempo, mas tá longo novamente e pode ser um sinal de que Snow vai acontecer no futuro, já que o Jon, tem cabelo longo. Ele pode estar começando a pensar no personagem nesse momento. Assim, pode significar absolutamente nada também, inclusive não acho que isso seja relevante, mas eu quis mencionar aqui, porque agora é isso, vai ficar um monte de teoria até o dia da decisão final se essa série acontece ou não. Eu penso o seguinte, a minha opinião, vê se você concorda, comenta aqui inclusive. A série do Jon Snow é uma história ambiciosa demais porque ela é uma continuação original, não tem livro, então é uma história audaciosa já na sua origem. Eu gosto disso, sabe? Se a ideia da continuação surgiu, alguma coisa tem pra contar. Que coisa é essa? É uma mistura de curiosidade com vontade de ver cada vez mais desse universo de Game of Thrones. Eu amo demais essa série, gente. É a única série do mundo que me fez ter vontade de criar um canal dedicado somente a ela. A gente sabe, Game of Thrones é muito especial, é um universo muito diferente. Então são muitos sentimentos que me fazem querer ver essa história no ar. É a curiosidade, é querer revisitar os personagens, é estar numa série que dá continuidade ao final, isso é inédito, e também descobrir qual o novo final que o Jon Snow ganharia, porque é óbvio que ele vai ter um novo final nessa história. Eu vejo cada elemento desse como algo positivo. Portanto, não sei se a HBO vai abrir mão de Snow tão fácil, até porque eles já poderiam ter cancelado essa história. Poderiam ter cancelado faz tempo, inclusive, mas não fizeram ainda. Eu quero ver Snow, mas independente do que aconteça, o principal é que o universo de Game of Thrones vai seguir vivo por pelo menos uma década. A melhor notícia de todas é essa. E vamos descobrir juntos se Snow vai acontecer ou não, é questão de tempo. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.